Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Meu nome é André Bernardo e hoje eu vou continuar contando a história de um grande líder do povo hebreu, Moisés, e a travessia pelo Mar Vermelho. Essa história marcou muito a minha infância. Meu pai me contou várias vezes, meu pai e minha mãe me contaram várias vezes essa história. E eu me lembro que meu pai tinha um quadro assim pendurado com a foto de Moisés e a abertura do Mar Vermelho. E isso mexe muito com as minhas memórias infantis, assim. Eu gosto muito dessa história. Então vamos lá? A nossa história de hoje está no capítulo 13 e no capítulo 14 de Êxodo. E abre lá a tua Bíblia, então. Vamos fazer um flashback do capítulo 12? No capítulo 12, o anjo da morte, à meia-noite, é liberado por Deus para fazer a morte dos primogênitos, Então, o faraó acorda desesperado, vê o filho dele morto e todos os filhos mais velhos e libera o povo de Israel, Antes dos israelitas saírem, eles pedem prata e ouro para os egípcios. E os egípcios, loucos para se livrar daquela gente, eles deram prata e deram ouro, pro povo de Israel. A palavra de Deus diz que foram 600 mil homens, mais as mulheres e mais as crianças, mais os animais, Eles levaram todo o tesouro do Egito às pressas. Imagina que coisa incrível, Então Deus dá uma orientação para o povo de Israel, para eles fazerem, comemorar a festa da Páscoa, aquela cerimônia que eles fizeram antes do anjo da morte passar. Deus orientou que eles fizessem essa festa uma vez por ano, para que de geração em geração fosse passada, essa informação, para que eles nunca se esquecessem que eles foram salvos da escravidão do Egito, Uma coisa que eu acho bem interessante, que antes de sair, eles levaram os ossos de José. José foi um hebreu que viveu antes de Moisés, muito antes, e ele foi escravo no Egito. Ele entrou como escravo, no Egito e morreu como governador do Egito. Foi uma liderança muito importante dentro do Egito. E um dia eu vou contar essa história incrível para vocês, que eu amo essa história. E uma coisa também que aconteceu, que Deus sabia que eles tinham um caminho pela frente, que passaria pela terra dos filisteus. Mas Deus sabia que eles não estavam preparados para lutar com os filisteus e eles poderiam ter medo. Então Deus fez eles fazerem uma volta pelo deserto para poder começar a trabalhar na vida deles, para eles não sentirem medo, Afinal de contas, ali eram gerações de pessoas que só sabiam trabalhar com barro, eram oleiros. E eles teriam que enfrentar, a partir de agora, grandes guerreiros, gigantes, guerreiros de grandes nações acostumadas a guerrear, umas contra as outras, assim. E eles eram simples oleiros, que não tinham, assim, ainda um treinamento de guerra, Então, Deus deu essa orientação, para eles saírem do Egito, daquela região de Ramsés, e eles foram e acamparam na região de Etã. Etã era a entrada do deserto, E aí o Senhor ia diante deles, Ia diante deles com uma nuvem de dia e de noite uma coluna de fogo. Isso eu acho tão interessante, porque imagina o clima árido do deserto, E os desertos normalmente eles têm assim temperaturas altíssimas de dia, então 35 graus, chegando até 50 graus, e de noite é muito frio, chega até temperaturas negativas. Então Deus deixou esses dois itens disponíveis para eles, para poder eles aguentarem. A nuvem fazia sombra, então dava uma refrescada de dia, e o fogo à noite aquecia, Então, o que aconteceu? No capítulo 14, Deus faz o povo dar uma recuada. Ele dá uma orientação para o povo recuar. E manda eles voltar para uma região chamada Pi-Hairote, perto de Migdol e perto do Mar Vermelho ali. E Deus queria dar uma embaralhada na cabeça do faraó. Então, ele queria que o faraó pensasse que o povo estava perdido,
e o faraó resolvesse ir atrás deles. Mas Deus, ele deixou bem claro para Moisés que ele ia permitir isso para que os egípcios soubessem que Israel não estava sozinho, que Israel tinha um Deus, o grande Deus, o único Deus. Aí o faraó caiu na armadilha de Deus, né? Pobre faraó. E aí ele juntou os 600 carros de guerra, com 600 capitães de guerra ali naqueles carros, e mais os guerreiros, né? Imagina, era a nata do Egito, né? Imagina, assim, o tipo de gente que tava naquela patrulha ali, né? Muito mais, assim, do que o pelotão do BOPE, né? Eram caras, assim, ó, acostumados a lutar. Eram pessoas treinadas, né? Os melhores. E eles estavam com sangue no olho. Eles estavam, assim, tipo leão à caça, né? Querendo pegar o povo de Deus, né? E eles seguiram na frente em direção ao Mar Vermelho, né? Imagina uma geração de oleiros contra uma geração de guerreiros, né? Uma coisa assim muito assustadora para o povo de Israel. E o povo, quando viu os egípcios vindo, eles ficaram apavorados, começaram a clamar a Deus. Clamar e chorar e reclamar também um pouquinho, né? Começaram a reclamar com Moisés, porque eles pensaram assim: Moisés, é melhor ser um escravo vivo do que uma pessoa livre e morta aqui no deserto, na frente desse Mar Vermelho. Então Moisés disse para eles, né? Não tenham medo, que hoje vocês vão ver o grande livramento que Deus vai dar para vocês. Tá vendo esses egípcios que estão vindo ali? Eles nunca mais serão vistos na face da terra. E vocês não vão precisar fazer nada. Nada. Deus vai fazer tudo sozinho. Aí o Senhor disse uma frase que tá lá em Êxodo 14, versículo 15. Diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa frase eu acho bem interessante, né? Porque Deus, mesmo vendo que eles estavam com medo, Deus deu uma orientação para eles marchar. Muitas vezes na nossa vida a gente está assim, né? Com medo. Quantas vezes eu senti medo na minha vida? Eu falo isso pro meu filho, João Felipe. Muitas vezes quando ele sente medo, eu falo: filho, o medo faz parte da vida. Mas a gente tem que engolir o medo e ir com medo, mas ir mesmo assim, né? Marchar, ir adiante, ir avante, né? Porque Deus, a gente tem que sempre acreditar que Deus vai nos dar a vitória. E muitas vezes a gente até passa por lutas, por coisas, mas Deus nos dá experiências que vão nos fortalecendo e vão moldando o nosso caráter. Então, assim, é muito importante a gente seguir marchando na direção que Deus está nos dando, né? Aí Deus pegou e falou assim para Moisés: E tu não fica aí parado, não. Pega tua vara e teu cajado e estende tuas mãos para o mar. E tu vai ver o que eu vou fazer. Hoje eu vou rasgar o mar bem no meio. E aí Moisés ficou assim, né? Preparado ali para fazer aquilo que Deus queria, né? E aí Deus fez uma coisa muito interessante. Como se ele estivesse brincando de Lego. Ele pegou aquele anjo que estava na frente do povo e botou atrás do povo. E pegou aquela nuvem que estava na frente do povo e botou atrás do povo hebreu. Aquele anjo para proteger o povo e aquela nuvem que iluminava para o povo hebreu fazia uma sombra, deixava tudo meio nebuloso para o povo egípcio. Para ele começar o grande show de águas que ele ia fazer, né? Onde ele era o ator principal. Mas Deus é tão fofo, tão amado, que ele quis a participação de Moisés, né? Como um ator coadjuvante, Moisés só tinha que fazer duas coisas: erguer a vara e as mãos, né, em direção ao Mar Vermelho. Então Moisés obedeceu, né? Ele estendeu as mãos, assim, cajado em direção ao Mar Vermelho. E aí veio um vento leste, um vento oriental, que veio soprando. Deus mandou aquele vento, né, com toda aquela força. Eu fico imaginando aquele vento chegando.
E imagino todo mundo ficando descabelado, né? E aquele vento veio recortando o Mar Vermelho no meio. Imagina que coisa mais emocionante. O mar sendo recortado bem no meio, aos olhos de todo aquele povo. E aqueles paredões de água começaram a se levantar, tipo aquários gigantes assim, dividindo, né, deixando a terra seca para o povo passar. E eu fico imaginando as crianças hebreias passando por aquele meio daquele mar, vendo aqueles animais aquáticos, os peixes, as baleias, os tubarões, as raias, os cardumes. Imagina a mãe d'água, tudo que é tipo de ser que estava ali dentro daquele mar vermelho. Todos aqueles animais aquáticos sendo testemunhas vivas ali daquele grande show de águas, aquele grande milagre que Deus estava fazendo para o povo hebreu. Que coisa linda, né, gente? Eu fico assim, eu fico maravilhada, assim, como Deus é poderoso. A Bíblia conta que eles passaram em terra seca. Isso mesmo, em terra seca. Mas logo em seguida que eles começaram a andar ali no meio do mar, né, estavam um pouquinho afastados, os egípcios entraram também na mesma trilha que eles. E muitas vezes Deus permite, né, que o inimigo até se aproxime da gente, né? Deus permite isso para trabalhar a fé na vida da gente, a confiança, mas também para dar mais emoção para a nossa vitória, né? E para o inimigo aprender, né, a lição. Quando os egípcios entraram naquela trilha no meio do mar, eu acredito que Deus começou a liberar um barro ali, porque o povo de Israel passou em terra seca, mas os egípcios, quando eles entraram ali, as rodas daqueles 600 carros começaram a atolar. E eles começaram a ficar presos ali no meio do mar, né? E aí eles começaram a perceber a armadilha que eles tinham caído. Eles caíram numa baita de uma armadilha, coitadinhos. E aí, o que aconteceu? Deus disse para Moisés, né, para ele estender de novo as mãos sobre o mar e o cajado, que Deus ia começar a fechar as águas de novo. E a palavra de Deus diz que quando amanheceu, as águas começaram a fechar. Eu fico imaginando aquelas águas enormes, imagina, tipo umas ondas de tsunami fechando, e o povo egípcio ali no meio, né, aqueles guerreiros egípcios, né, a nata do Egito, a nação mais poderosa do mundo, e ainda os caras mais bambambãs do mundo, os mais fortes do mundo ali, sendo afogados por aquele grande mar, né. Naquele dia, os israelitas começaram a ver as ondas do mar levar os corpos dos egípcios para a beira da praia. Então eles creram em Deus, eles creram muito em Deus e se alegraram muito. Eu imagino que se a cantora Cassiane estivesse lá no meio daquele povo, era ali que ela ia cantar o hino da vitória, né? Uma música que eu amo. E gosto de ouvir, que essa música ela fala sobre esse dia, né? E o que eu ia te dizer assim, ó, tu também crê nesse Deus que é capaz de abrir o mar vermelho, de rasgar o mar bem no meio, de recortar o mar com aquela tesoura de vento? Tu crê nesse Deus tão corajoso, que a maior coragem desse Deus foi de enviar seu filho Jesus para morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo teu. Vamos fazer uma oração agora? Fecha teus olhos aí, então vamos orar. Deus eterno, Deus querido, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso livramento, Tu és o nosso refúgio, Tu és Jeová Jireh, a nossa provisão, Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, Tu és tudo para nós, Tu és Jeová Shalom, o Deus da paz. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós agradecemos, Senhor, por todo o livramento que Tu já deu para o Teu povo, Senhor, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Senhor, mas o que nós queremos mais te agradecer por Tu ter enviado Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados.
Muito obrigada, Senhor. E obrigada pelo Espírito Santo, que é nosso melhor amigo, que está sempre conosco, nos dando as melhores dicas para nós podermos fazer as melhores escolhas. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo do fundo do meu coração. Amém. Gostou da história? Então já sabe, né? Faz um desenho bem bonito, uma pintura. Vê se a tua mãe deixa tu mexer com tinta, tá? Faz uma pintura, faz uma escultura de massinha de modelar, de argila, de pauzinho de picolé, o que tu quiser. Bate uma foto e manda pra mim no Instagram ou manda no meu WhatsApp. Aqui no YouTube tem o número do meu WhatsApp. Curte aí, comenta, compartilha com os teus amigos. Aí teu dia, tua família. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo. E que nos dê sabedoria para trilhar os momentos difíceis. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.